Olá a todos, chamo-me Gonçalo e também conhecido por Crash. No próximo vídeo vou-vos falar da super força, força super-humana, força histérica e que tipo de força é que é, porque é que eu consigo fazer certas coisas. Estejam atentos, porque ao meio do vídeo fiquei sem a máquina, fiquei sem espaço na máquina, tive de trocar, por isso o som foi gravado na mesma. Vocês há uma parte do vídeo vão ver só o som e depois vão voltar a ver o resto do vídeo, ok. Não deixem, ouçam, espero que não seja muito, depois logo vejo, vejam o vídeo e depois do vídeo parar e só ouvirem som, vai continuar a haver mais vídeo, ok? Até já. Olá a todos, chamo-me Gonçalo, também conhecido por Crash, e hoje vou-vos fazer um vídeo a explicar, a falar sobre a força eufórica, ou força sobre-humana, ou super força, etc. Que está ao alcance de todos. Em primeiro lugar, de todos quer dizer, eu já vou explicar. Em primeiro lugar, vocês já devem saber que eu sou uma pessoa que consegue dobrar chaves inglesas com as mãos, enrolar 3 ou 4 frigideiras juntas, entortar ferraduras com as mãos, enfocar em coração, dobrar chaves inglesas, dobrar barras que necessitam quadradas de aço que necessitam tipo 350 kg para dobrar. Consigo fazer coisas que são completamente fora do normal, mesmo para pessoas que têm 200 kg, quanto mais para mim. Ou seja, aqueles campeões do mundo strongman, tipo o Magnus Samuelsson, que é um dos poucos que conseguem enrolar uma frigideira e não consegue fazer com o pulso, tem de usar o peito todo para fazer. Eu consigo enrolar 3 ou 4 juntos só com o pulso, estão a perceber? Pronto. Eu já expliquei no outro vídeo a diferença entre a força de tamanho e a força real. Ou seja, eu tenho mesmo força real, mas sou muito pequeno, não posso andar com pesos grandes. Como eu expliquei nesse vídeo, eles têm menos força, mas como são muito grandes, conseguem levantar grandes pesos e tal. Para eles, andar com uma bola de 100 kg, que eles pesam 200, é como eu andar com uma bola de 30 kg, que eu peso 60. Tipo. Pronto, já expliquei isso tudo e vou explicar porque é que eu tenho este tipo de força, o que é que isto é. Na altura tinha falado com, tal como foi num vídeo, como é que tudo começou nos termos de força. Eu tinha falado com o Spiller, que era austríaco, e ele disse-me: se calhar tu não tens medo do aço. Eu fiquei a pensar, não tenho medo do aço, o que é que eu quero dizer com isto? Quando eu lhe perguntei, como expliquei nesse vídeo, porque é que eu tinha esta força. E ele explicou-me, se calhar não tenho medo do aço. Mais tarde, a falar com o Dennis Rogers, ele arranjou-me um livro, que era do Mighty Atom, que era um livro muito raro. O Dennis Rogers do Stanley Superhumans arranjou-me um livro muito raro, e tinha a história do Mighty Atom, e inspirou-me também bastante, e o Mighty Atom também falou sobre isso, na mente. Mais tarde, o próprio Dennis Rogers, eu pus um vídeo na net, que vocês podem ver, que é retirado de um outro filme, que eu meto o link na descrição, que é o filme de... que é um filme que é Bending Steel, pronto, que é um rapaz que também descobriu ter uma força um bocado fora do normal, mas não é tanta quanto eu, nesta parte, mas fizeram um filme sobre ele, e nesse filme o Dennis Rogers disse uma coisa. O Dennis Rogers diz assim, diz que a pessoa tem uma capacidade que normalmente as pessoas normais têm um governador na cabeça delas. Que há uma coisa que é muito esforçada para elas, que pode colocar em risco o seu corpo, o cérebro desliga e a pessoa não tem força e não consegue e desiste. E que nós não temos o governador na cabeça e esse governador não nos manda parar. Por isso, nós, mesmo que seja uma coisa fora do normal, possa colocar em risco o corpo, nós conseguimos fazer força na mesma, que o governador não nos manda parar, e o corpo até pode estar completamente rastro e nós continuamos a coisa, e é o que o Dennis Rogers disse nesse vídeo que eu vou pôr aqui em cima, que esta capacidade é quando o corpo simplesmente, ou seja, que nós fazemos até ao fim, o governador não nos para. Usamos a força até ao fim, até esgotar o corpo, até o corpo simplesmente parar de exaustão e o corpo está parado, sem força de exaustão e a nossa mente continua a dizer eu consigo, eu consigo, eu consigo. E não desiste, estão a perceber? É a diferença entre uma pessoa, entre aspas, normal e pessoas como nós é o governador. Tal como o carro. O governador é o quê? Imaginem um chip num carro. Vocês compram no Japão, há um limite de velocidade, acho que é 250 ou 280 km/h, acho que é 250 km/h. E os carros lá, tipo o Toyota Supra 2000, etc., podem dar tipo 300 e tal km/h, mas vêm quitados aos 200 e tal. Aliás, na Europa, os Porsche podem conseguir dar 300 e tal km/h, mas muitos deles vêm limitados a 250, etc., ou até a 320, mesmo conseguindo dar mais, vêm limitados porquê? Porque se não vierem limitados, a pessoa consegue ir mais longe, estica o motor mais, mas o motor esforça-se mais, anda mais, mas rebenta mais cedo, estraga-se. Para proteger o motor, para não deixar que as pessoas abusem do motor e o estraguem, eles colocam chips, param eletronicamente a performance do carro. O carro chega até o I e a eletrónica corta aquilo para não dar cabo do motor, ou seja, é o governador do carro. Vocês conseguem esticá-lo até um ponto e o governador desliga e não passam daí. E as pessoas vão chipar os carros, vão tirar os chips, vão mudar a programação daquilo, etc. E o governador deixa de parar aqui e tiram o governador, ele desaparece e o carro já pode ir mais longe.
Ou seja, o carro já pode ir muito mais longe e rebenta no instante, ou seja, estragam o carro. É como na Fórmula 1. Na Fórmula 1 os motores não vêm limitados tanto como vêm aqui. Vão fazer um motor mais pequeno, faz um barulho brutal e, sei lá, para ter uma performance brutal. Claro que aquele motor não dura muito tempo, mas o importante é que dure uma corrida e chega, não é? Ou seja, da mesma maneira que os carros têm um chip para limitar a sua performance, para não dar cabo do motor, as pessoas têm um chip na cabeça, que é o governador, que limita a quantidade de força que nós podemos usar para evitar que nós possamos dar cabo do nosso corpo. É uma medida de segurança, estão a perceber? Porque eu vou-vos dar vários exemplos. Vocês sabem, vocês já viram certamente casos de pessoas que levam um relâmpago, já se falou nisso, a pessoa leva com um relâmpago e dizem que a força do relâmpago disparou a pessoa contra uma parede. A pessoa está aqui, leva com o relâmpago e está disparada contra uma árvore, contra a parede está a 2 ou 3 metros, não é? E as pessoas pensam, epá, o relâmpago é tão forte que disparou a pessoa contra 2 ou 3 metros. Mas não é o relâmpago que é forte. É o corpo. O corpo. Há uma doença que é o tétano. As pessoas que têm o tétano, se não for tratado, essa doença acaba por ativar os músculos com uma força tal, os músculos do corpo, que a força é tal maneira grande, que esses músculos contraem-se de tal maneira que esmagam os próprios ossos, estão a perceber? Porque nós somos muito mais fortes do que pensamos. E as pessoas com tétano ficam sem esse governador, ficam descontroladas, os músculos... Da mesma maneira, um relâmpago atinge uma pessoa, o relâmpago atinge... Vocês percebem, e elétrodos nas patas das rãs, etc., os animais mexem, não é? Os músculos mexem com essa cidade. Por isso é que vocês põem aparelhos dos abdominais para aquilo estar ali a dar choques para vocês ficarem todos vaidosos, todos, pronto. Porque a eletricidade ativa o músculo mexe com a eletricidade, não é? Basicamente, ativado. E por isso, o que eu estava a dizer? O relâmpago atinge a pessoa e essa voltagem, essa amperagem, tudo, o relâmpago ativa os músculos todos da pessoa com tal força que a pessoa, essa ativação dos músculos faz a pessoa ser disparada contra a parede. Ou seja, a pessoa não tem força no dia a dia para saltar daqui, assim do nada, parado, saltar e contra uma parede de 4 metros de distância, não é? Mas com o relâmpago, ativa os músculos com uma força tal, com uma velocidade tal, que os músculos a serem ativados, pernas e tudo, dá força suficiente para a pessoa ser disparada contra a parede. Ou seja, a pessoa não é disparada pelo relâmpago. A pessoa é disparada pelos seus próprios músculos. O relâmpago ativa os músculos e a força é tal que vai contra a parede. Porquê? Porque o ser humano é muito mais forte do que imagina. O ser humano é muito mais forte do que imagina. Só que, por exemplo, vocês pegam num gorila que tenha 60 kg. Um gorila tem o meu peso, tenha 60 kg, e pegam numa pessoa muito forte de 60 kg. A pessoa, por mais forte que seja, de 60 kg, vai fazer o braço de ferro com o gorila, perde logo. O gorila tem uma força brutal. Um gorila, até um chimpanzé, um simples chimpanzézinho tem uma força brutal. E um gorila tem uma força brutal. Dizem que há gorilas, dizem que um gorila de 180 kg ou isso consegue levantar uma tonelada, e há quem diga 2, mas eu duvido um bocado, mas pronto. Agora imagina que há um gorila de 180 kg a levantar uma tonelada, e o ser humano, alguns com pesam 200 e tal quilos, vem-se à rasca para levantar 300, 400 kg, ou seja, que é muito menos de metade. Porquê? Porque o gorila, ao longo do tempo, a evolução do ser humano, os gorilas foram evoluindo de forma a que os mais fortes sobrevivem, têm filhos, os mais fracos não têm filhos, ou seja, o macho alfa, isso é até um mecanismo da natureza, colocar um macho alfa que dá tarefa nos outros. Porquê? Porque assim só o macho alfa é que tem filhos e a espécie é sempre forte. Quando um derrota o macho alfa, passa a ser o macho alfa, um novo gajo forte, e é ele que tem. Ou seja, é uma maneira que a natureza arranjou para fazer com que só os mais fortes é que tenham filhos. Tal como os vikings misturavam os guerreiros mais fortes com as guerreiras mais fortes para terem filhos cada vez mais fortes e ficaram gigantes, super fortes, etc. Pronto, os gorilas a evolução fez com que eles fiquem cada vez mais fortes. O ser humano é ao contrário. O ser humano, com o passar do tempo, os mais fortes, se calhar não tinham filhos, os mais fortes iam para a guerra, morriam nas guerras, os mais fortes trabalhavam como ferreiros, e se tivessem um filho já era muito, etc. E os outros que não eram tão fortes, mas eram mais inteligentes, etc., conseguiam ter mais filhos, mais riqueza, etc. Ou seja, o ser humano foi evoluindo de outra maneira. O ser humano foi evoluindo de forma a que ficássemos mais inteligentes e perdêssemos a força. Estão a perceber? Eu não estou a dizer que seja burro por ser forte, não é? Que no meu caso, modéstia à parte, não sou burro, não é? Vocês podem ver pelas coisas que fiz que, pronto, qual será o meu nível de inteligência, não vou dizer se é muito, se é alto, mas eu não sou burro, não é? E tenho muita força na mesma. Não quer dizer que eu tenha sido fruto de uma evolução. A evolução do ser humano é assim, o ser humano é assim, de vez em quando surge um ser humano que tem capacidades fora do normal. Imaginem um Einstein ou coisa qualquer, tem capacidades fora do normal, e esse ser humano mistura-se com outra pessoa e depois há cruzamento desses genes, há mutações genéticas. Há certas mutações genéticas, quando a pessoa tem filhos, esses genes podem passar para um filho ou não,
e vão se espalhando pela espécie humana. Daí dizem que o Gengis Khan tem milhões de filhos hoje em dia, cá milhões de pessoas têm um bocadinho do ADN do Gengis Khan, que ouviu montes de mulheres, etc. Ou seja, esse gene, sempre que uma pessoa tem umas mutações genéticas quaisquer e tem filhos, etc., elas vão se espalhando pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. Quer dizer que eu posso vir a ter 10 bisnetos, 40 quadrinetos e 1 milhão de blá 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 netos daqui a uns séculos. Ou seja, os genes da pessoa vão se espalhando. E é assim que o ser humano evolui. Mutação genética, cruzamento e espalhar. E da mesma maneira que nós fomos ficando mais inteligentes, fomos perdendo da força, os gorilas mantêm-na. Mas nós não perdemos a força completamente. Nós temos muita força na mesma. O que acontece, eu já vou explicar como é que acontece, o que acontece é que essa força não a conseguimos usar. Tal como o carro chipado, que chega àquele ponto e não consegue passar daquilo. Tiramos o chip e já consegue. Nós temos esse governador na cabeça e ninguém consegue controlá-lo. Tanto que os monges, há monges em Shaolin, etc., que treinam a vida inteira, para conseguir ter um bocadinho mais de força, etc., que é o Qi, tentar desenvolver a força interior, o Qi, o controle total da mente sobre o corpo, e mesmo assim treinam a vida em toda e não conseguem dobrar chaves inglesas, etc., porque não conseguem atingir a maneira de remover o governador. Tentam controlar o governador, convencer o governador a dar-lhes um bocadinho mais de força e de capacidades, etc., mas não conseguem removê-lo. Pessoas como eu nascem sem um governador, ou Dennis Rogers, etc. Agora, porquê é que isto acontece? Eu vou explicar. Aliás, em primeiro lugar, o governador. O governador, vocês podem achar, mas isso é um bocadinho estranho, haver uma coisa chamada governador. Pois bem, o Dennis Rogers, eu acho que no vídeo, acho que já vos disse, que ele diz que não ter governador é uma pessoa normal. Vai fazer uma coisa, aquilo pesa muito. O corpo, se calhar, se não tivesse governador, conseguia levantar, porque o músculo tem força para isso. Mas o governador corta e a pessoa vai tentar, não consegue e pronto. O corpo simplesmente desliga os músculos. Se vocês tentarem fazer qualquer coisa e começar a doer, já não conseguem fazer mais porque a dor, o governador sente a dor e corta-vos os músculos. Mas mesmo que vocês não sintam dor, tentem levantar uma coisa muito pesada, o governador vê que aquilo pesa, mesmo que não sintam dor, e corta e não conseguem levantar. Ou seja, mesmo que tomem comprimidos para não ter dor, não conseguem. Percebem? Não tem a ver com dor. É o governador. Não conseguem fazer isso. E Dennis Rogers diz que pessoas como nós, enquanto essas pessoas tentam, o governador, desliga, não és capaz. O governador diz a vocês, vocês não são capazes. E vocês não conseguem. Vocês dizem, governador, por favor, eu consigo, governador. Não, esquece, tu não és capaz. E vocês não são capazes, porque eu mando em vocês. No meu caso, eu não tenho governador, não há ninguém a dizer, tu não és capaz. Eu acredito que consigo e tento e consigo. Levo o corpo ao extremo. E ao levar o corpo ao extremo, é o que o Dennis Rogers diz. Eu tentar algo. E o corpo começa a ficar esgotado, o corpo começa a ficar cansado. Até chegar ao ponto em que o corpo cai para o lado, eu posso estar no chão já sem forças, sem nada, e a minha mente continua a dizer, mas eu consigo, eu consigo. E assim que me levantar, volto a tentar. Isso já me aconteceu. E às vezes eu já abusei de isso. Não ter governador é perigoso. Eu já vos dei exemplos, já partilhei fotos do Instagram, etc., de que houve alturas estava a dobrar barras que não era normal alguém dobrar, e eu comecei de 5 kg muito menos. Eu comecei a dobrar, e comecei a sentir as veias todas a dilatar aqui, a sentir uma ardor na cabeça, etc. Eu pensei, mas que sou isto? Eu vou fazer esta porcaria. E nessa altura começa a sentir o coração a bater rápido, e começa a ouvir o coração bater. A ouvir o coração bater, o que é que significa? Um aumento muito grande de pressão intracraniana e pressão arterial no corpo em geral, e faz com que o coração bata com mais força. Eu sinto aquilo bater, as veias dilatem, como nos filmes de Dragon Ball, vem lá o Satã com os veias a dilatar e a correr sangue, etc. E com a força que aquilo faz, o aumento da pressão arterial é tão grande que eu até ouço as veias dilatadas aqui ao pé do ouvido, os pulsos de sangue, ouvi nesses momentos eu começo a ouvir o coração a bater. Quando eu começo a ouvir o coração a bater, é sinal de que estou a usar mais força do que devia e já estou a colocar o meu corpo em risco. Houve vários dias, houve um dia que a dobrar uma barra, estive a fazer isso, acabei, e depois quando fiz assim, tinha a mão vermelha, um quadro vermelho, fui ver ao espelho e tirei fotos disso, mostrei, e a cara estava cheia de pontinhos vermelhos. E eu passava a mão assim com os pontinhos vermelhos e era sangue. Era sangue. Sabem o que é? Pressão arterial super alta dentro do corpo, e é tão alta que começa a romper vasos capilares e é tão forte que começa a sair pela pele, a ser expulsa pelos poros da pele. Quando isso acontece, eu fico... E depois nunca mais abusei. Eu tenho muito mais força. Eu tenho uma força... Estas barras, houve uma altura que eu não conseguia dobrá-las, mas um dia eu disse, que sou isto, eu vou dobrar uma barra destas, que até eu veio para o Porto e uma amiga minha que ficou com ela por engano, a Luísa, ficou com ela por engano naquele momento, essa barra disse, que sou isto, eu vou dobrá-la, custa o que custar. Fiz a força do caraças, dobrei aquela porcaria daquela barra, 300 e aquilo, que é aquilo, dobrei aquela barra, mas no fim tinha a cara toda vermelha outra vez, cheia de pontinhas vermelhas, que é o sangue,
e naquele momento sente o coração bater, pronto, isso é abusar do corpo. Ou seja, o governador, imaginem que o corpo aqui está em risco, o governador para-vos aqui. Chegam aqui, o governador para-vos. No meu caso, não para, eu consigo usar isto, não tem problemas. Mas quando eu começo a chegar a este ponto, a pressão arterial é tão alta que eu começo a ouvir o coração a bater, chega a este ponto, ouço o coração a bater, já sei que é muito perigoso. Mas se eu continuar, tenho uma força incrível, dobro barras, mas no fim vou ter cara cheia de poros a deitar sangue, etc. E poderia ter morrido, poderia ter tido um ataque cardíaco, não sei, poderia ter tido um derrame cerebral, ou seja, é muito perigoso e eu evito ao máximo isso. E já deixei de treinar barras dessas. Acabou. Por isso, eu, apesar de ter feito coisas que parecem incríveis, eu tenho muito mais força do que tu ainda e podia fazer ainda mais, mas ia acabar por me matar. Qualquer dia ia ter um derrame qualquer. É perigoso. É esse o problema de não ter o governador. Eu não tenho esse controle. Por isso é que quando era pequeno parecia uma pessoa normal, mas quando o miúdo eu contei noutra história, contei noutro vídeo que é por aí, quando o miúdo me irritou, eu peguei no miúdo com um braço e atirei contra a parede. O miúdo voou para aí 1,5 m, 2 metros, os olhos ficaram assim a olhar, e foi só com o braço e atirei. Mas naquela altura passei-me tanto que pá, foi assim. E tive a vontade de o atirar contra a parede com o braço, mas o governador não parou, percebem? E é esse o problema. E agora, vocês perguntam se há casos desses na vida real. Os cientistas dizem que não conseguem estudar, porque há uma coisa que não se consegue replicar. A gente não consegue dizer, olha, tu fica aí com força sobre-humana, que é para eu ver. Não conseguem. Primeiro têm de descobrir, nos milhões de pessoas, quais são aquelas pessoas que não têm governador para as testar. Têm de descobrir. Ou neste caso, tinham de descobrir a mim ou a Dennis Rogers e vale para fazer testes. No vídeo do Some Superhumans, podem ver eles a fazer testes ao Dennis Rogers. Vocês podem ver que eles dizem que quando ele levanta pesos ou coisas assim, os atletas, a ativação neuromuscular, vocês veem uns picos nos gráficos, não é? E quando o Dennis Rogers faz, eles não veem assim, veem... Ou seja, imagina que é de 0 a 100%, veem nos outros tipo 5%, 10%, e no Dennis Rogers vem tipo ir aos 100%. Vocês podem ver isso no Some Superhumans. E eles dizem que aquilo é a força é a aceleração vezes massa. Por exemplo, eles dizem que neste caso não é massa, ou seja, aquilo que eu expliquei, às 200 kg é fácil andar com uma bola de 100 kg, que é metade do peso, é igual a um de 60 andar com uma bola de 30, é massa, é força de massa, são muito grandes, têm muita massa, muito músculo e têm alguma força por causa do músculo, estão a ver? E pode ser também devido à velocidade, por exemplo, a potência é o quê? Potência é uma forma complexa, mas pode ser resumida em, pode ser complexa ou não, pode ser resumida em força vezes velocidade. Uma pessoa pode ser muito forte, eu posso conseguir levantar uma tonelada, mas se eu não conseguir mexer a mão mais do que 1 milímetro por segundo, eu vou com toda a força do mundo, chego aqui com 1 milímetro e isto nem mexe. Uma mulher pode parecer muito fraca, mas, aliás, posso fazer isso nos de show cima, então eles não mexem. Uma mulher pode parecer muito fraca, não levanta uma tonelada, que foi um exagero eu ter dito isso, mas imagina que a mulher só consegue levantar 20 kg, nada mais. Mas ela faz assim com a mão, com uma velocidade tal que aquilo parte. Porquê? Posso-vos dizer que se atirarem um clipe, um simples clipezinho, se for disparado à velocidade da luz, pá, furava estas árvores todas. Se for disparado a dezenas de milhares de km/h, um simples clipe, pá, podia furar a árvore. Estão a perceber? Um clipe sim que é tão fraquinho. Porquê? Vocês podem ter muita força, a força sem velocidade não é nada. Mas a velocidade, mesmo sem força, já é muito. Ou seja, é mais importante a velocidade do que a força. E o Bruce Lee tinha ambas. O Bruce Lee tinha força e tinha velocidade. Força, velocidade é potência, ok? É potência. E o que acontece no Dennis Rogers? Eles diziam que não podia ser da massa, porque ele é pequeno, só podia ser da, entre aspas, velocidade, ou em termos de física, etc., a aceleração. O que é a aceleração? Eles estiveram a ver e é assim, nós temos neurónios... Ui, estou a ouvir isto a fazer barulho? Nós temos... Pronto, fiquei com o vídeo parado, fiquei sem máquina, agora voltei a ter e vou continuar. Estava a dizer, o que o Dennis Rogers tem é a aceleração muscular. Nós temos neurónios motores, são os neurónios no cérebro que tratam da ativação muscular. Ou seja, quando nós queremos pegar numa coisa, o neurónio motor dá instruções aos músculos para levantar essa coisa. O cérebro às vezes engana-se. Às vezes vocês vão pegar já vos aconteceu de certeza, vão pegar num garrafão de 5 litros, só que vocês pensam que está cheio, ele está vazio, vocês vão pegar nele e aquilo levanta voo. Aí pá, vocês pensam, fiz força a mais. Porquê? Porque o cérebro calculou que era uma coisa de 5 litros, ele ativou muitas fibras musculares, em vez de ativar poucas, e por isso foi força a mais e vocês fizeram isto assim, quando podia ter batado devagarinho. Porque às vezes o cérebro engana-se. O cérebro decide quanta força é que vocês vão usar e ativa neurónios motores para ativar as fibras musculares. E, no caso do Dennis Rogers, o que acontece? A pessoa normal só consegue ativar, o governador não deixa fazer mais, só consegue ativar X fibras musculares cada vez, ao mesmo tempo. O Dennis Rogers, ou eu e outros,
conseguem ativar muitas fibras musculares ao mesmo tempo. Por isso é que nos gráficos do Sunway Superhuman, vocês veem que eles dizem que os atletas normais conseguem ativar este nível e o Dennis Roger é tipo níveis que eles dizem que estão espantados. E um dia quer ver se faço esses testes numa clínica de cinesiologia, para ver se eles me fazem estes testes para pôr em vídeo, para vos mostrar. Mas nós conseguimos ativar muita fibra muscular ao mesmo tempo. Por isso é que alguém pode ter um músculo deste tamanho e ativa, por exemplo, imagina, 2 fibras em cada 10. Eu se tiver um músculo 5 vezes mais pequeno, e em vez de ativar, aliás, assim, tem um músculo deste tamanho, ativo uma fibra em cada 10. Se eu conseguir ativar uma fibra em cada 10, não, se eu conseguir ativar 10 fibras em cada 10, em vez de uma, e tiver um músculo 10 vezes mais pequeno, consigo ter mais força com um músculo deste tamanho do que eu com um músculo maior. Porquê? Porque eu ativo 10 vezes mais fibras musculares de uma vez. Eu aqui consigo ativar, imagina, uma em cada 10 fibras, e eu com o músculo 10 vezes mais pequeno, eu consigo ativar 10 em cada 10 fibras, não tenho limites. Resultado, eu com o músculo mais pequeno consigo ter mais força. É por isso que eu e ele e outros, com músculos tão pequenininhos, estão a ver, músculos tão pequenininhos que nós temos, conseguimos fazer forças de 300 kg, etc., que eles com músculos enormes não conseguem. Há pessoal que tenta dobrar estas barras, tem músculos que são todos musculados e não conseguem. O músculo também não é força, mas isso fala nisso outro dia. O músculo também não é só força. Mas pronto, ou seja, porquê? Porque eu tenho uma ativação muscular muito rápida. Os meus neurónios motores conseguem ativar muitas fibras musculares de uma vez, rápido, etc. Consigo ter força explosiva, rápido, etc. E por isso é que o Dennis Roger, em vez de ter assim, tem assim, estão a perceber? E isso tem a ver também com o governador. Eu chamo governador, porque é o termo que o Mighty Atom usava, é o termo que o Slim de Hammerman ensinou ao Dennis Rogers, que o Dennis Rogers ensinou a outros, como eu, etc. E é o governador. Mas o governador é aquela coisa, é como aquele chip do carro que eu expliquei há pouco. Tira-se o chip, o carro anda mais, mas o motor arrebenta. E tal como eu vos expliquei, eu se tirar o chip, eu se não tenho governador, eu já aprendi até onde é que posso ir. Estou a fazer força. Se começa a sentir o coração a bater com alguma força, epá, está a ser mau. Se começa a usar ainda mais força, e começa a sentir já ouvir o coração a bater, a pressão intracraniana já é muito, a pressão intracraniana já é muito alta, a pressão arterial muito alta, posso ir até um derrame. Se abusar ainda mais, começa a deitar sangue pelos poros da pele, o corpo já está aí muito além dos limites. As pessoas normais não conseguem ir além dos limites. Eu consigo. Pá, se é uma coisa boa, pode ser. Em motivos de urgência, se alguém me quer bater, eu já me aconteceu no passado, querem bater, etc. Nesses casos foi útil. Há um caso de vida ou morte pode ser útil. Noutros casos, talvez não. Eu não sei se um dia, e até pode ser mau, se um dia ficar tipo bêbado ou drogado com alguma coisa qualquer, que eu não me drogo, mas se algum dia alguém me drogar, e nesse caso eu ficar completamente maluco, eu estou lixado porque eu não tenho governador para me limitar e consigo ter, se calhar, dou cabo de mim, dou cabo do meu corpo. Há casos de pessoal que toma drogas, etc., vitaminas, etc., e essas drogas conseguem desligar o governador, e há casos que essas pessoas são normalmente fracas, chegam a estar 7, 8 polícias a segurá-lo e eu a aguentar com aquela gente toda. Porquê? Porque aquelas drogas desligaram-lhe o governador, deixou de ter controle, deixou de ter o chip, tiraram-lhe o chip, as drogas tiraram-lhe o chip, e o rapaz chega com uma força sobre-humana. Pronto, isso às vezes acontece. Também acontece aquela mulher que está a tentar salvar o filho e levanta a roda do carro. A gente não sabe quanto é que foi do carro, porque é assim, não é o carro inteiro, é só uma roda, mas é uma mulher. Não estou a menosprezar as mulheres, mas é assim. O que acontece? O governador, em certas pessoas, a pessoa tem o filho a morrer, a pessoa está atenta e o governador diz: que sou isto, eu não te vou dar mais força. E o filho morre. Há outras pessoas que, em certos casos de emergência, o governador deixas de ir um bocadinho mais além. O teu filho está em perigo, toma lá um bocadinho mais de força. E a mulher, ali com aquela cena adrenalina, conseguiu levantar a roda e o filho saiu do ar, não é? Ou então a própria vida dele. Há um caso de homem que ia cair com uma rocha de 300 kg, ia cair, a escorregar e cair no precipício e ganhou força não sei como, empurrou a rocha e a rocha caiu e eu não sei como é que fez isso. Porque o governador pensou: olha, vou morrer, é melhor dar-lhe força extra, dá-lhe força extra e ele consegue salvar-se. Isso é chamado força histérica. Imaginem, toma uma droga que desliga o governador, tem uma força sobre-humana, ou então há pessoal que pode ter algum atraso mental, não estou a dizer que tenha tanta força quanto eu, mas esse atraso mental faz com que o cérebro não funcione tão bem e consiga ativar mais músculos cada vez. Pensa que há pessoas que podem ter algum atraso mental e saírem mais força do que normal. Os americanos chamam de retard strength. Ou seja, pode ser isso, pode ser drogas, pode ser uma situação de perigo, a mulher conseguir levantar um carro, pode ser o gajo a cair, pronto. Se vocês viram, há muitos comentários sobre isso. Procurem comentários no YouTube a dizer sobre hysterical strength, talvez me está aqui um, que é força histérica. Podem ver a diferença entre... Podem ver um comentário que é Superhuman Strongman 4 de 5, que é por aqui também, ou na descrição. E isso tudo explica mais ou menos. E depois há aquelas pessoas que conseguem estar conscientes. Há um filme que é o Star Trek Into Darkness, em que há o personagem que é o Khan. Eu não quero estragar as coisas, mas ele foi alterado geneticamente. Será que está a gravar? Tá. Ele foi alterado geneticamente de tal maneira que tem
muita inteligência, mas também tem muita força. Não é como o Spock, que é do outro planeta, tem mais gravidade e por isso tem mais força. Mas isso é um bocado falso, porque se ele sai do planeta, não tem a mesma gravidade, já devia ter perdido a força, blá blá blá. Mas pronto, não importa. O Khan é alterado geneticamente para ter muita inteligência, mas também muita força. E o Khan é um gajo magrinho que tem uma força brutal no filme de Star Trek. E isso é possível no ser humano. Da mesma maneira que eu tenho esta força, sem saber como, é o governador. Não tenho o governador, foi desligado, não tenho a nascença, pronto, sempre fui forte. E é daí que vem essa força. Eu acho que já vos expliquei o que é força histérica, que é o governador, em certos casos, dá-lhe um bocadinho mais de força para ele ir mais, para salvar a vida, para salvar a vida do filho, ou então toma anfetaminas, fica completamente passado, fica uma força fora de normal, ou então um gajo pode ter algum atraso mental, pode ter um bocadinho mais de força do que o normal, ou mesmo muita, não sei bem, mas pronto, e há pessoas que têm inteligência, têm tudo a funcionar bem, mas têm essa capacidade de o governador dar-lhe liberdade total para ele ir mais longe. Pronto, é tal coisa. Já cheguei a deitar sangue dos poros da pele, é sinal que abusei. Eu sei quais são os meus limites, sei que posso usar força até um certo ponto. Se algum dia me passar se alguém me drogar e eu ficar passado, não sei o que é que posso fazer. Fico com uma força brutal, mas sei que sou capaz de dar cá de mim, ter um derrame, coisa qualquer, é perigoso. Ou seja, não ter limites. Eu tenho limites, claro, tenho os limites físicos. É claro que o ser humano, mesmo sem limites, não deve ser tão forte quanto um macaco ou um gorila sem limites, porque o gorila são séculos, não só está preparado para usar força, como são séculos de evolução, que fibras musculares fortes, tem muito músculo, é muito forte. O ser humano tem menos músculo, se calhar o músculo não é tão forte, etc. Mas, mas mesmo assim o ser humano consegue ter muita força, muito mais do que se imagina. Tipo o Capitão América do Marvel, parece normal, mas tem muita força, pronto. O Wolverine, coisa assim. Já sabem, força histérica, força normal, é isto, é o governador na vossa cabeça que manda em vocês, e vocês não queriam que ele mandasse, ele manda. Espero que tenham gostado, partilhem o vídeo, façam like se gostarem, comentem, dúvidas vossas, subscrevam o meu canal para futuras coisas, depois os meus vídeos de força vão gostar, e até à próxima. Tudo bem. Tudo bem.